o medo da morte, que é o padrão da pessoa que tem síndrome do pânico. A síndrome do pânico é distúrbio de ansiedade. Então, o que é o distúrbio de ansiedade entendido como síndrome do pânico? A pessoa entra num pânico achando que vai morrer. Ela tem uma ansiedade grande, começa a ter uma taquicardia, ou ela sente uma respiração ofegante, ou uma tontura, por exemplo, e aí ela acha que vai passar mal. Meu Deus, eu vou passar mal, eu vou ter a crise. E ao pensar que vai ter a crise, vamos lá, é um estressor imaginário, certo? Eu vou passar mal. E aí, joga mais cortisol no sangue. E aí se intensifica a taquicardia, se intensifica a respiração. E aí a pessoa entra num processo, num looping que se retroalimenta de achar que vai passar mal e, portanto, passar mais mal ainda, ou seja, ter mais ansiedade, mais taquicardia, mais tontura, mais sufocamento. E aí, ao pensar que vai morrer, é como se ela estivesse, de fato, diante da morte. Ela vive um estado de morte sem ser. E aí vai para o hospital, faz todos os exames, e o médico fala, caramba, você não tem nada, né? Você não tem nada, isso é coisa da sua cabeça. Olha, eu vou te recomendar uma psicoterapia, né? Ou uma psiquiatria, enfim. Então, esse processo, como ele funciona, você já entendeu, é o medo da morte em excesso junto com a ansiedade. São duas coisas. Todos nós temos medo da morte. Faz parte você não querer morrer. Quase todos nós. Temos algum medo da morte que nos ajuda a preservar a vida. Na maioria das vezes, a pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem traumas lá do passado não resolvidos de quase morte, em que ela quase morreu num acidente, ou ela quase morreu no parto, ou ela quase foi tirada, quase foi abortada. Ela ouviu histórias de quase morreu, ou não era sobre ela, mas ela viu alguém quase morrer ou alguém morrer, ou alguém falou e contou histórias de situações de morte, de pavor nesse sentido. Então, essa pessoa se traumatiza por aquilo que você vive. Então, aquilo que alguém conta também pode traumatizar, assim como um filme. Um filme pode traumatizar. Você assiste um filme e a partir dali você fica com medo de tal coisa. Muita gente tem trauma de filme. Eu mesmo tive. Eu, quando era criança, assisti Tubarão no cinema, do Spielberg, Tubarão 1. E aí eu não tinha coragem nem de colocar a mão num balde d'água, porque eu já imaginava um tubarão vindo morder minha mão. Quanto mais nadar sozinho no mar. A mente, ela absorve as histórias de alguém ou as suas próprias histórias, ela cria imagens que representam isso, e aí você se torna uma pessoa com medo excessivo de morrer, ideia obsessiva de medo de morte. Isso podia estar lá, embaixo de um monte de coisa que você nem pensava. Mas o que acontece? Quando você junta isso com excesso de ansiedade, você juntou os dois ingredientes significativos para se criar o pânico. O que você vai fazer aqui? Preciso desativar a ansiedade, ou seja, a pessoa precisa resolver o padrão ansioso dela, as causas da ansiedade dela, e preciso desativar esses medos não resolvidos de infância. Resolver os traumas não resolvidos de infância? Resolveu isso, ressignificou. O que é resolver? É você lembrar daquilo agora dar risada. Você mudar totalmente os seus sentimentos e os significados em relação àquilo. Quando você muda de verdade, adeus, acabou o problema. Então, síndrome do pânico é isso, diferente de fobia. A fobia é um pânico apenas relacionado a um elemento fóbico específico. E aí ela tem uma fobia. Então, por exemplo, a pessoa pode ter uma fobia a lugar fechado, a elevador, uma fobia a avião, uma fobia a algum tipo de animal, algum tipo de inseto. Então, isso não é pânico, isso é fobia. É um medo excessivo, desproporcional de um elemento específico. Isso tem a ver com traumas específicos em relação àquele elemento. Então, medo de altura, medo de lugar fechado, medo de fogo. Tudo isso é uma fobia. Isso é tratado de uma maneira simples. Traumas não resolvidos de infância, como, por exemplo, um abuso sexual, algo assim, como é possível tratar? É possível ressignificar. De verdade, qualquer trauma na sua vida é possível ressignificar. Desde que você, primeiro, queira ressignificar. De verdade. Porque enquanto você mantém o julgamento e a raiva, você mantém também a dor, a culpa, o asco, você mantém tudo. É preciso ressignificar e aceitar como algo que fez parte da vida. São cicatrizes que fizeram parte aí dos seus joelhos de garoto, são as coisas que te fazem mais forte. A flor de lótus, ela nasce do fundo da lama mais grossa, por isso é o símbolo da iluminação, da evolução. Quando você evolui das suas tragédias, quando você processa, quando você aceita, isso te faz mais forte. Então, aceitação, compreensão e aprendizado. Aceitação, não estou dizendo aceitar
Não estou dizendo isso, né? Estou dizendo que se você se coloca na posição de vítima e o outro é o algoz, se o outro é o algoz e você é a vítima, então você continua com o problema. Se o outro é o algoz, você é a vítima. Você tem que ressignificar, aprender uma maneira de lidar. Se você tivesse vivido aquilo, você lidaria de uma outra forma. A gente precisa mudar essa memória, a gente precisa desenvolver fortaleza e não mais a vitimização diante da problemática. Então, todo e qualquer trauma é possível ser trabalhado.